A partir de agora, você está na companhia de Edson Castro, seu melhor amigo na internet. E hoje eu estou aqui com Tati Presser, que é psicóloga, educadora sexual de formação, autora do livro Vem Transar Comigo, já participou de uma porrada de programa, já escreveu para uma pá de lugar e hoje ela volta aqui mais uma vez. Mais uma vez, Pra gente falar sobre sexualidade. Sempre um prazer, Tati. Maravilhosa ter você aqui. Dessa vez eu me convidei, né? Eu falei, Ed, deixa eu ir aí. Mas pode se convidar sempre que quiser, Tati. A gente tá sempre precisando de gente aqui. Inclusive você que tá assistindo pode se convidar também. Pode vir. Convida. Antes da gente continuar nesse episódio daqui, quero deixar os recadinhos aqui pra vocês. Como de sempre, pedir o seu like, que ajuda muito a gente. Se você estiver ouvindo em plataformas de áudio, deixe a sua avaliação no Spotify e plataformas Apple. Gostaria de pedir também que você compartilhasse esse episódio daqui, ó. Esse aqui é desafio pra galera compartilhar, hein? Esse aqui, mas pô, compartilha com seus filhos, compartilha com seus alunos, compartilha com o grupo da escola, que a gente vai falar bastante coisa relevante aqui. A gente precisa quebrar esse tabu aí de que sexo não é pra falar. Precisamos falar assim de sexo e vocês vão ver aqui que eu trouxe umas pautas muito importantes e que a gente precisa falar a respeito. Vou fazer a pergunta aqui do dia. Qual que era a maior ignorância sobre sexo que você tinha e depois descobriu que você estava errado? Isso era muito boa, hein? Boa. Isso era muito boa. Tô tentando pensar uma ignorância minha aqui. Eu tinha muitas. Pô, acho que eu tinha uma de masturbação feminina que era bizarro, assim. O que você achava? Pô, porque eu juro por Deus que um amigo meu ensinou. Sempre assim, né? Sim. Falando, quando você estiver com a garota lá, você bota 2 dedos dentro e vai, assim, ó. O DJ. É. Não, DJ. Não, dentro, assim, dentro, assim, tipo, ó. Pá. sei. Que uma hora ela chega lá. E aí... Tem. Aí eu descobri a vida. Mas enfim, acho que é isso. O que mais? É isso? Falta algum recadinho, alguma coisa? Perguntinha da semana? Tudo. Então estamos lindos, estamos todos prontos. Pra você ver, né? Educação mesmo, o que falta é a educação sexual. Aproveitando que a gente tá no tema de educação sexual, eu trouxe uns dados aqui que são bem relevantes e bem preocupantes. Uma pesquisa que foi encomendada pelo Ministério da Saúde revelou que aproximadamente 20% das jovens brasileiras que engravidam na adolescência afirmam que elas não sabem como evitar a gravidez. Sim. E aí tem um dado mais importante ainda que dessas 20% delas costuma ter o segundo filho antes dos 18 anos. Nossa. Minha pergunta é a seguinte, a gente tá vivendo uma geração que é amplamente conectada, uma geração que a gente tá no TikTok, tá no Instagram, tá o tempo todo tendo acesso à informação. Como que esses números da gravidez da adolescência, e lembrando que o Brasil é um dos países com o maior número de gravidez na adolescência do mundo, como é que a gente não consegue reverter esse quadro de gravidez na adolescência no Brasil? É muito louco isso, né? Porque eu trabalho com isso já há mais de 25 anos e bem focado em educação sexual para adultos, né? Então, por quê? Porque o adulto precisa aprender para poder passar, né, para a geração. E há 25 anos atrás, por exemplo, se você vê a Garota do Fantástico, ela era pelada. Hoje ela é vestida. O que eu quero dizer? A gente, infelizmente, confundiu o sexo e a sexualidade com a política e levou ela para um lugar de moralidade, entendeu? E com a religião e outras coisas, levando ela para um lugar de moralidade, o que faz com que a gente não fale sobre o assunto. Então, por exemplo, na nossa época HIV, por exemplo, toda hora, né, a gente via comercial sobre camisinha, porque é a forma de você evitar não só HIV, como outros ISTs. Você tem visto? Não tem visto. As pessoas não sabem nem colocar uma camisinha. É nesse nível. Ou seja, podem até saber, camisinha, ela mas não sabem colocar. Então tem uma série de questões na própria sexualidade, no próprio sexo, na educação sexual, que as pessoas não têm a mais puta ideia. E faria uma diferença gigante na vida delas, como evitar uma gravidez, como manter um casamento, né? Porque começa a frustrar o casamento, porque não está transando, ou transando pouco, etc e tal, aí resolve pular a cerca, e aí o tal do núcleo da família brasileira não fica junto, porque é mais fácil você resolver o problema desse do que olhar e falar, poxa, uma informação muito pequena, como você acabou de falar, que você achava que masturbar a mulher era assim, de repente se soubesse que era assim pra cima e que ali seria o ponto G, pronto, solucionava, virava... Porque a sexualidade faz com
que o casal cria um vínculo, cria aquela sensação de nós contra o mundo, entendeu? É a forma mais fácil de você trazer esse vínculo, digamos, não falado entre o casal. Mas se tivesse que cravar, tá? Você acha que essa desinformação que a gente tem sobre educação sexual, ela é mais uma questão de ignorância ou de moralidade? Moralidade. Eu acho que moralidade. Ela é uma consequência da ignorância por conta da moralidade. Porque se você para ver... Isso é estatística, no sentido de que se você vê Estados Unidos e Europa, onde sim estão tentando atrelar de volta a moralidade, mas passam muitos e muitos anos muito mais avançados do que nós. Então, você vê isso pela quantidade de gente que usa vibrador, sex toy. Então, a gente está falando de 65% da população que já teve contato com isso, comparado com nem 13% aqui no Brasil. Eles já avançaram muito mais. Então, se você vê índice de gravidez na adolescência, por exemplo, Estados Unidos e Europa, é alto, não deveria ser tão alto, mas não se compara ao Brasil, por exemplo. Então, a ignorância acaba sendo uma consequência da moralidade. O que eu quero dizer com isso? Que lá eles aprenderam, assim, e essa coisa da conexão, né, que a gente pensa, pô, mas internet, tá todo mundo conectado, etc e tal. Mas parece que cada vez mais, por exemplo, a dificuldade que eu estou tendo hoje nas mídias sociais, no Instagram, por exemplo, nunca tive na minha vida. Eu nunca tive nenhum vídeo meu barrado, nada, porque eu não falo sacanagem. Eu falo sobre educação sexual. Eu não falo, ai, porque o boy pegou o teu... Não, isso não é meu lance. Eu falo literalmente nome anatômico e tudo. Cara, tô assim, ferrada no momento. Sabe? Todos os meus vídeos sendo barrados, complicadíssimo. Isso depois de estar na plataforma, sei lá, 8 anos e nunca ter tido nenhum problema. Então, assim, o tempo está avançando e parece que a gente está dando um passo para trás. E a consequência não é boa. Isso é muito louco, né? Muito louco. Porque a gente não tem mais... Por exemplo, em rede social, não tem esse espaço. Não. Pouquíssimo. Por exemplo, todos os influenciadores que eu conheço que falam sobre sexualidade no sentido de saúde mesmo, eles têm muito esse... Tem que dar milhões de cambalhotas pra conseguir falar disso. Sim. E outra questão que eu acho que é muito doida, que eu tava pensando aqui, principalmente essa questão de gravidez especificamente na adolescência, porque eu acho que tem um recorte social muito grande também, né? Tem. Claro. Então, é tudo interligado mesmo. Então, um recorte social, a questão talvez ligada à religião e aí entra também a moralidade no sentido de o que o vizinho vai achar, o que o fulano vai... Entendeu? É tudo... As pessoas não sempre me perguntam antes sobre as minhas filhas, se elas achavam... Qual era a reação delas de ter uma mãe sexóloga. E eu falei, lá em casa, na minha casa, sexo é uma coisa muito natural. Desde que elas nasceram, elas escutam. Seria impossível. Eu faço vídeo, falando, ai, para. Então, para elas, é tudo muito natural. Então, elas dão opiniões. Agora, estou fazendo uns vídeos com aí, né, contando historinhas com a inteligente. E eu mostro para elas o que vocês acham, até mais pela pegada que elas são jovens e estão nas mídias sociais. Então, elas ouvem tudo. Então, para elas, é algo muito natural. Isso é uma exceção da exceção da exceção da exceção de qualquer família brasileira. Agora, te garanto, as minhas filhas vão se relacionar intimamente quando estão preparadas para isso. Elas não vão engravidar, entendeu? Assim, eu posso afirmar isso com 99,9% de certeza. Qualquer coisa vocês me cobram se aparecer uma filha, apesar que uma está com 18, então nem vai aparecer mais adolescente grávida. Mas elas têm umas noções que realmente ajudam a vida delas. Eu brinco que a grana da terapia está reservada, mas vai ter um desconto porque o lado sexual não vai precisar. Não, porque e acho que tem esse mito do... Porque quando a gente está falando, principalmente de adolescente, tem esse mito do... Não, mas se falar, vai fazer mais, né? Que é o famoso... Muito pelo contrário. É muito doido. É isso justamente que eu quero falar. Então, tipo, por exemplo, as adolescentes... Tá um momento muito louco com a adolescência, tá? Porque eles estão vivendo um apagão sexual. Tá, então eles não estão transando. Adolescentes jovens não estão transando, é um apagão sexual, literalmente. Você pode ver isso com, tipo, a minha filha tem 18 anos, os amigos dela também têm 18, um monte que nunca transou. Imagina, na nossa época, isso, 15 anos, minha filha, era todo mundo transando. Então,
mas não é pelo motivo que seria legal, que eu acharia legal. Tipo, não, tô esperando uma pessoa pra ter, né? Tipo, pra não ser uma coisa descartável. Não. É por causa do Valorant. É por causa... Desculpa. Não sei porquê. É pela dificuldade de se relacionar mesmo. Ah, isso é bizarro. Né? As mídias sociais, entendeu? A dificuldade de poder falar com uma outra pessoa, cara a cara, se relacionar, conhecer pessoas. É muito doido, muito doido. Seguindo na mesma toada, eu tenho um dado aqui, que é de um estudo realizado pelo NAPLAB, que ele diz que o Brasil é o segundo país mais promíscuo do mundo. Porque, pô, a gente é muito bom nisso. É o segundo país mais ansioso, o segundo país mais promíscuo. A gente tá em umas listas muito boas, né? O primeiro país mais ansioso, o segundo país com mais burnout, o segundo país mais promíscuo. Pô, se juntar tudo isso, tem uma resposta pra alguma coisa aí. E aqui nesses dados, ele diz, né, que o brasileiro tem uma média de 9 parceiros sexuais ao longo de sua vida. 9. Se você só teve menos que isso, alguém roubou as outras 8. Tem que cobrar do amiguinho. E 61% da população aprova o sexo antes do casamento. E pra quem é muito... 61%. Essa é a pesquisa da NOLEP, obviamente uma pesquisa é um recorde. Quero falar que quem é muito curioso que nem eu sei qual é o país mais transante do mundo. Então, se você quiser saber qual que é, pergunte nos comentários, que eu te respondo. E eu queria saber pra você, pelos dados, pô, o país mais transante do mundo, o número de parceiras é 14. Mas de 9 pra 14 estamos bem. Não estamos tão longe, não. Sim. O brasileiro tá transando bem? Eu acho que o brasileiro, ele tem, né? O brasileiro, ele tem essa coisa do calor humano, do não sei o quê. Então, eu acho que sim, no geral, né? Fora o apagão sexual da questão dos jovens, eu acho que o brasileiro tem uma vida sexual saudável no sentido de frequência. Não sei se no sentido de qualidade, aí já é outra questão. Mas no sentido de frequência, sim. Mas somos um país extremamente hipócrita também. Então, por exemplo, eu vou falar corn em vez de... Vocês podem deduzir o que eu tô falando para não dar bel aqui no... Não, aqui pode falar. Pode falar? Pode falar, fica à vontade. Sim, pode falar. Pode, fica à vontade. Eu tenho morro de medo de falar a palavra. Não, aqui pode falar. Ixi, então... já trouxe atriz, já trouxe... A Beisola veio aqui. Se a Beisola não derrubou o canal, Tati, eu acho que não vai ser você. O Pornhub agora saiu com uma pesquisa também super interessante. E dentro disso, de um dado que já é super conhecido, mas é o tema mais visto pelos brasileiros, 80% inclusive, mulher trans. Né? Mulher trans, né? No caso, os homens verem mulher trans. Então, e também, em contrapartida, é o país que mais, né, que mata uma pessoa trans por dia. Então, cai muito nessa hipocrisia. Então, o fato de que a gente está transando não significa, que a gente tem educação sexual. Então, que a gente sabe o que está falando. Por isso que eu falei. Em qualidade, em quantidade, eu acho que é saudável. Em qualidade, é que provavelmente está aí faltando uma porcentagem bastante grande. E aí cai na questão da educação sexual. Aliás, que não é à toa, porque meu marido tem podcast, ele sempre fala isso pra mim, quando é pra você vender alguma coisa, vende logo no início, porque depois vai descendo. Então, pra quem quiser, eu tô com um curso de educação sexual para adultos, virando a cama do avesso, para aprenderem tudo isso e realmente passarem a ser uma pessoa que entende. Porque, cara, fazer uma coisa que você não sabe também é uma coisa complicada, sabe? Você vai comprar, sei lá, ação na bolsa e você não sabe do que está acontecendo, você vai se ferrar. Então, virando a cama do avesso, depois eu deixo minhas mídias sociais, mas está na minha bio. E é um curso bem bacana para isso, para vencer essa ignorância sexual. Como é que eu faço para ter mais qualidade no sexo, então, Tati? É justamente aprender, como você falou. Inicialmente, você achava que masturbar uma mulher era fazer isso daqui. Quando você aprendeu que não, que o canal vaginal, a parte mais sensível
de 1 a 5 centímetros. Então, se você vai lá até o fundo com o dedo ainda por cima, não que isso não seja prazeroso na transa, mas você não vai chegar e provavelmente vai machucar. Quando você aprende que, sei lá, o ponto G é em cima e que tem uma textura, que tem um local onde ele está, depois tem o ponto A atrás dele, que vai estimular a lubrificação, tem outros pontos, o ponto P, ponto O. Você começa a falar, putz, então é o que eu tô falando, uma mudançazinha. A mulher, você sabe, tem uma dificuldade grande de chegar no orgasmo durante a penetração. O homem acaba se culpando, achando que ele não tá indo bem o suficiente, ou sei lá o quê. A mulher também, por si, se culpa porque também não tá chegando na hora da penetração. Quando você começa a entender que essa dificuldade é real, que assim, assado, você pode fazer para tentar aumentar as chances disso acontecer, e no mínimo, ambos vão estar felizes com o resultado pelo esforço, você começa a conhecer o corpo do outro, você começa a entender melhor. Então, sempre cai na educação e no conhecimento, na informação. É impossível as pessoas terem uma boa performance em qualquer coisa da vida se você não tem informação sobre que porra que você está fazendo. Tem um dado aqui, você falou sobre mulher. E aí eu dei uma caçada rapidinha aqui no dado, tá? Que é uma pesquisa que rolou do Prazeres Universa, mas a Tech for Sex. Hoje o pai veio com dados. Pô, acabou de dizer do Pornhub, você ia ficar louco. Pô, eu preciso ver. Essa é boa. Saiu agora. Mas, 38% das brasileiras têm a primeira relação sexual entre os 15 e os 17 anos. Tá? Esse percentual aumenta entre as mais jovens, né? Então, quanto mais jovem, mais cedo tem tido sexo. E aí, esse é um estudo que fala que as mulheres de 18 aos 24 anos, elas têm transado mais cedo e falado mais de sexo. Como que essa questão das mulheres estarem mais falando abertamente de sexo, Tem influenciado as relações? Muito positivamente. Acho que nesse sentido, a mulher tem falado mais realmente sobre sexo e isso tem feito com que ela se sinta menos errada, sabe? No sentido de que, tá todo mundo falando, porque antigamente você não falava, né, digamos, você não falava sobre sexo. A gente começa a falar, por exemplo, de masturbação depois de Sex and the City, é muito claro. Então, assim, os movimentos, obviamente, populares fazem com que as coisas aconteçam. Então, quando começa Sex and the City, quando começa o Pernas pro Ar, tal, tem um movimento de começar a falar, por exemplo, sobre masturbação. Então, a partir do momento que a mulher começa a falar sobre isso de uma forma honesta, porque antigamente era todo mundo tá transando, e a pessoa, peraí, mentindo, né? Eu tô transando também. Mentira, não tava transando nada, tava gastando uma onda de que tava transando e tava em casa se sentindo inadequada, errada, que não sabe. A partir do momento que há um pouco mais desse diálogo, a mulher começa a entender que essa dificuldade, por exemplo, de chegar no orgasmo durante a penetração é real, que ela não é algo errado, que ela não tá com algum problema fisicamente, começa a entender como solucionar esse problema, que também é algo natural, mas existe solução. Então, ela começa a entender que a masturbação com ou sem o marido é absolutamente necessária, até porque é a única forma com que você naturalmente tenha mais vontade de transar. Né? A mulher não tem a pílula azul, não que pílula azul faça com que você tenha vontade de transar. Só tá duro, né? Exatamente, só, né? Mas, enfim, mas ela não tem essas coisas. Então, ela começa a entender onde está o prazer dela, e, de uma forma ou de outra, como comunicar isso pro parceiro. Não é que vai sentar e vai falar, olha, você vai ter que colocar o dedo, sabe, o ângulo assim, X, tá? Não é isso. Mas ela vai com o corpo, entendeu? Porque ela sabe já o que ela quer, intensidade, velocidade, né? Todas as coisas ela começa a entender melhor e começa a conseguir passar isso pra ele. Se ela não tem a mais puta ideia, o cara não tem uma bola de cristal. E aí... ele é ruim de cama. Pô, peraí, aí fica fácil demais, né? Ó, eu tenho um dado aqui dessa mesma pesquisa, que esse dado é maneiro, eu adoro tá? dados. Que 98%
dessas meninas mais jovens que têm feito mais sexo, são as que têm mais interesse para novas práticas sexuais em comparação com as mais velhas. Sim. Então a gente tá falando aqui de jeitos diferentes de fazer sexo, com parceiros ou parceiras, ou os dois ao mesmo tempo, ou as duas, os três, os quatro. Adultos consentindo, tá tudo certo. Como é que você... Porque o homem é bem mais travado com isso. Ficou bem mais travado, eu tô sendo muito gentil, né? Porque o cara é completamente travado com isso. Como é que você tá vendo que tá essa disparidade? Isso vai ser um problema. Porque é um tabu gigantesco. Sim. Você fala de prazer anal pro cara, o cara já trava o Whindersson. Sim. Se ninguém enfiou um dedo no cu dele ainda, mas ele já tá em choque. Sim. Como é que tá lidando com essa disparidade entre homem e mulher? É muito complicado isso, porque na verdade, assim, como você falou, entre as mulheres tem sido mais natural. Então, no sentido de que elas estão conversando sobre isso. E aí a consequência disso é o quê? É o motivo pela minha existência. A naturalização do sexo e da sexualidade. Então, conversar, assim, falar sobre... eu tenho um sugador que, meu amor, eu uso todo santo dia. Não é algo que eu vou falar num grupo de amigas, e nem amigas mais conservadoras, que vai chocar. Não vai chocar, né? Vai ser uma coisa mais mais relax. Mas se você falar isso pra um cara, se o cara chegar no grupo de amigo deles e falar, usei o vibrador com minha namorada... Poxa, a minha mulher tentou ver ali a zona de ninguém, tentou inserir ali... O cara vai olhar pra tua cara, entendeu? Então, tá havendo uma naturalização por um lugar e tá havendo um estancamento masculino de não... E isso tudo devido ao quê? Informação. Poder compartilhar. Entendeu? As mulheres estão compartilhando informações, estão começando a entender que não, elas não são, digamos, o problema, que existem soluções, que tem que fazer assim, que tem que fazer assado. E o homem está na mesma. Tem até uma pesquisa política, né? Que não tem nada a ver com sexo, mas acho que ela é muito boa, que ela mostra que essa é a primeira geração que tem um gap gigantesco politicamente entre homens e mulheres da mesma faixa etária. Sim. Então, os homens estão mais conservadores, mais novos, e as mulheres estão mais liberais. Tu viu essa pesquisa? Fudida, né? A gente vai até falar disso daí. Eu achei que você ia falar de outra, porque eu também amo uma pesquisa que saiu lá fora, mas que... Tudo que é dos Estados Unidos, assim, eu sou gringa, então eu acompanho muito e reflete aqui no Brasil. Então, já vão estar se falando sobre isso. Que é uma disparidade entre os objetivos entre os homens e as mulheres. Então, a mulher, ela está mais focada na carreira, mais focada em estabilidade financeira, mais focada em, sei lá, viver... E o homem tá pensando no Vasco, né? Tá pensando... Não tá se formando. Então, tipo assim, vai haver uma parada muito complicada. Esse cara tava na CNN, assim, tipo, preocupadíssimo, porque elas não estão afim tanto de casar, etc e tal. Os caras estão se formando menos em faculdades, universidades, elas indo além, indo pra doutorado, Então, quando ela olha pra ele e fala, porra, o cara não é nem... Não tem nenhuma formação, não é uma graduação normal, Ai, sabe de uma coisa? Eu vou ficar sozinha, ou sei lá. Ou vou namorar, mas não vou casar, não vou ter filho. E o cara tá aqui, tipo, esperando a mulher / mãe vir cuidar dele e não tá vendo ela chegar. Então, como esse gap vai provocar uma questão na geração seguinte também. Então, é uma a diferença realmente entre os homens e mulher, tá havendo um gap muito grande. E politicamente falando também. Então, é mais ou menos a mesma coisa, os valores, né, digamos, seja eles da parte social ou política, ou, enfim, de ambição, de dinheiro, estão sendo diferentes entre homens e mulheres. Não, isso nem preciso falar o ruído que isso dá numa relação, principalmente no início de uma relação, né? Eu acho que depois que namora, talvez a coisa se encaixe um pouco mais, né? Mas acho que no começo, eu vejo é muito doido assim, eu vejo dois espectros. Então eu vejo a galera em uma crise absurda, que tá solteira. Sim. Que é como se estivesse em Mordor. Os caras assim, não dá mais pra namorar, porque mulher não presta, porque homem não presta, porque não sei o que. Super vulgar de um lado, calvo da Campari do outro, assim, é um inferno pra ver quem vai liderar aí, as tropas do Satanás. E eu vejo a galera namorando já com outros dilemas, assim, do tipo...
que quem tá namorando tá ligado ao inferno que tá Sim. solteiro. Fala assim, pô, não sei se eu quero super voltar ligado. pra isso daqui. Exatamente. Acho que assim. Gente, eu juro, quando saiu esse negócio de aplicativo, eu falava, nossa, porque eu tô com o Niso há 22 anos. Falava, nossa, Deus não dá asa à cobra, né? Pô, imaginei eu nos aplicativos. Hoje eu tô tipo, fica aí, entendeu? Eu não tô afim. Cara, isso é, assim, outra coisa muito, muito, muito louca. Tá rolando as duas coisas, como você falou. Tem uma cobrança, todo mundo fica pedindo pra eu ver esses realities, então ficam me enchendo o saco pra ver Casamento às Cegas. Ah, é maravilhoso, nossa. Ficaram me enchendo o saco. Aí Alta eu fui lá cultura, e vi. Tati. Alta cultura, não, super alta cultura. E teve uma coisa que me chamou. Não, eu fiz um vídeo agradecendo a produção, porque obrigada, eu vou ter bastante cliente, né? A partir do. Né? Mas. Teve um momento que um cara falou uma coisa que falou assim: aqui, pelo menos, a gente está obrigado a ir até o fim, no sentido de conhecer mesmo a pessoa, porque na vida, nos aplicativos, se tem uma coisa que nos desagrada, o que a gente interpreta errado, a gente sai fora. Então, essa forma também de se relacionar atualmente, que antigamente eu jurava que eu achava super interessante, pô, eu queria poder experimentar umas coisinhas assim. Não. Cara, é uma coisa extremamente descartável. Se você fizer literalmente colocar o pezinho para fora da linha da outra pessoa, você está descartada. E não tem conversa. E isso é outro fator que vai trazer essa consequência dessa divisão, da solidão, né? Nunca tivemos uma geração e um mundo tão sozinho, né? Sozinho com pessoas. Não, eu prefiro arrancar a unha da ponta de todos os meus dedos do que ter que ficar no Tinder. Não, é muito louco. Não, porque solteiro não acho ruim ser solteiro. Sim. O Tinder, eu prefiro arranque todas as unhas dos meus dedos. Mas aí, se não fosse... Porque tem que me fazer usar o Tinder. Pelo que eu tô escutando, e assim, eu atendo muito casal e muita mulher solteira. E pelo que eu escuto, tipo, não tem muitos outros lugares para você encontrar pessoas além dos aplicativos. Mas o problema é a porra do... Vou até pontuar aqui, ó. Vamos falar de aplicativo. Caraca. Cara, já anota o corte, Débora, que pra gente ter. Aí eu vou... A galera reclama. Deixa o convidado falar. Amo deixar a Tati falar, mas eu preciso... Eu preciso falar isso aqui, porque eu acho que é uma parada muito importante. É bom, porque eu falo muito. A gente vive essa geração dos relacionamentos. Você falou uma coisa que muitas pessoas falam pra mim. Não sei onde me relacionar, mas que não seja no aplicativo. Uhum. O que pra mim é de uma... É quase como as pessoas não conseguissem olhar pra trás, ou elas estão condicionadas a viver um estilo de vida que elas não sabem mais o que é viver. Uhum. Então, por exemplo, um amigo meu outro dia tava assim, pô, queria saber como conhecer mais mulheres, como ficar com mais mulheres e tal, mas cara, mas no Tinder eu não me dou bem. Eu falei, Pedro, é porque você é feio, você não chama atenção, mas por que você não vai conhecer gente em outros lugares? Na rua. Ele olhou pra mim e falou assim, que outros lugares que tem mulher? Qualquer lugar tem mulher. Sabe, você pode pegar um monte... As pessoas esqueceram como é que interagem. Então a gente vai pro aplicativo e a gente esquece, tipo assim... vou dar um exemplo, o maior exemplo do mundo, assim. Se eu estivesse solteiro hoje e quisesse conhecer mulheres, o que eu faria? Pô, eu entraria num grupo de corrida, Sim. que é um lugar que tem muita mina, a galera tem um grupo do WhatsApp, tem grupo do Telegram, a galera se comunica, num grupo de CrossFit, onde a galera conversa, num curso, numa aula, num serviço comunitário, sei lá, chamaria amigos meus pra sair, pra um rolê, pra conhecer mais gente, conhecer amigos dos amigos. Eu, sei lá, pensaria em atividades físicas, mas as pessoas esqueceram de atividades sociais. Parece que pós-pandemia a gente esqueceu que existe atividade social. Eu acho até que isso já tinha começado até antes da pandemia. Exato, quando as pessoas falam comigo, eu dou exatamente esses exemplos e falo assim, que você falou, especialmente nisso, tipo, num grupo da academia, ou não especificamente você ter que sair, porque se você fala, pô, tem uma night aí, tem um bar, você pode ir, né, enfim. Não gosto de sair à noite, beleza. Grupo CrossFit, academia, faz um curso, alguma coisa que te interessa, cara, a minoria vai. A minoria faz. A minoria fala, pô, sabe de uma coisa assim, eu vou entrar... Porque é óbvio, se é algo que te interessa. As pessoas se esqueceram, como você falou, como se relacionar. Ao ponto de que teve um tempo atrás, me ligaram um portal desse, não sei se era Yahoo, um desses, alguma coisa. Tati, eu preciso da seguinte informação.
as pessoas, elas se encontram no aplicativo e dá match, e elas não sabem continuar a conversa. Você me dá frases para sugerir para as pessoas para continuarem a conversa. Ou seja, não sabem... Eu precisei informar frases para... Tá entendendo? Tipo, o povo não sabe nem paquerar virtualmente. Mas isso é muito louco. É muito louco. Porque isso aí não é grave. sobre relacionamento. Não. É sobre começar uma conversa. É sobre ser humano. Exatamente. Estamos nesse nível, entendeu? Então, isso é muito, muito complicado e muito preocupante. Eu chamo isso da epidemia silenciosa, porque a gente não viu as consequências disso ainda. Vai ver daqui a 10, 15 anos. Vai ver no sentido de constituição de família, de tempo de demora, de duração de casamento... A harmonia dentro de uma casa, em relação a se comunicar mesmo, um com o outro. Cara, é muito louco. Não, muito louco. Tem uma outra estatística que eu tava vendo. Aí essa aqui carece de fontes, tá? Sim. Então vou deixar aberto aqui, ó. Pode ser fontes vozes na minha cabeça, mas eu ouvi o Douglas Flamino falando isso daqui. Então, se eu tiver errado, a culpa é do Douglas Flamino pela fake news. Mas uma pesquisa que ele viu que uma mulher... quando ela tá interessada num cara, ou quando ela quer ficar com alguém, nem um cara necessariamente, eu quero beijar na boca, ela tem, se eu não me engano, aí 70% de chance de ser bem sucedido. Tá? Sim. Enquanto um cara, se ele quiser ficar com alguém, ele tem 10% de chance. Então a gente também dá uma disparidade muito grande. Sim. E é uma coisa que eu vejo muito, principalmente em aplicativo, e aí eu tô falando do lado masculino, que é o lado que a gente conversa muito aqui. Sim. Porque os caras do aplicativo também estão completamente a bubleblé das ideias. Quem eu falei, meu amigo Pedro, que não consegue se dar bem no Tinder, porque é o quê? Cara, mas às vezes parece que eu tô o dia inteiro Sim. pra conseguir um match e o match não vai pra frente e eu não consigo. E você vê da parte das minas, ela... eu consigo vários matches, mas meus matches não estão com qualidade. Então você tem um abismo, é muito louco, parece que você tá ouvindo duas histórias. Tecnicamente seriam dois lados. Não é que o cara fala assim, não, eu consigo match, mas eu não sei desenrolar o papo. Não consigo match. Só, o que tá acontecendo que parece que essas pessoas estão vivendo... Se você olhar isso de uma forma antropológica, digamos assim, colocar para trás, você vê que as coisas se repetem. Isso, de certa forma, é natural e quase óbvio que aconteceria num sistema de açougue, que seria um aplicativo, no sentido de que você vai poder ali optar baseado em coisas muito superficiais. Antigamente não. O instinto do ser humano masculino é procriar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai tentar pegar ele vai sair pegando qualquer coisa. O instinto feminino é a conservação, a preservação, a questão de procurar algo que vai trazer estabilidade, procurar algo que vai fazer com que as suas crias tenham maior chance de sobreviver dentro da selva, digamos assim. Esses instintos continuam, por mais que eles vão sendo moldados ao longo do tempo, o instinto ali continua. Então, ela vai continuar seletiva, mesmo no aplicativo, apesar de que, eu vejo isso muito pela minha clínica, por exemplo, hoje em dia me chegam muitas mulheres querendo arrebentar nas técnicas do sexo e tal, porque ele, por sua vez, também tem muito descarte, ela quer se destacar nesse lado. Né? Isso é uma novidade, isso é uma coisa de 5, 7 anos. Arroz soltinho. Entendeu? Nada Ela se destaca mais que um arroz soltinho, né? Entendeu? Ela quer ser a performática que essa questão faça com que ela seja lembrada, porque ele também não é que faz match 10%, ele deve fazer mais match, talvez não seja o match que ele quer. Entendeu? De lei. Sabe? Tipo, mas mulheres ele tá arrumando ali. Então, mas aí é um descarte, entendeu? Pega 3 por semana e nem lembra da primeira que pegou. A mulher, ela tenta e, de certa forma, o tempo vai fazer, se for essa linha que a mulher siga no geral, e aqui eu não tô falando de machismo, feminismo, eu tô falando de que ela cada vez mais quer tentar ter um relacionamento mais casual, entendeu? Esse é o
porque é o ponto da mulher, ela tenta e consegue cada vez mais, mas isso demora um tempo. Até ela poder transar sem se ligar emocionalmente com a facilidade que o homem tem, de novo, porque isso é instintivo, não tem nada a ver com machismo e feminismo, isso é instinto, tá? Ainda vai demorar um pouco, porque, né, a gente demora alguns anos pra gente, o inconsciente, a gente traz toda a bagagem de antigamente. Então, ela ainda é mais seletiva e ele tá pegando qualquer coisa. O que dá, né? Mas isso é isso. Ele precisa, né, gerar semente, procriar mesmo. Esse é um instinto. Mas é difícil, assim. Eu fico muito louco, assim, porque é desesperador, assim. A sensação de estar no Tinder é desesperadora, assim. É um void de alegria. É um lugar desprovido de felicidade. Não, e é muito louco. Tipo, eu tenho acompanhado algumas situações, não só na clínica, mas também com amigas, que, cara, é tipo... Eu olho e falo, cara, esse vai. Porque aí os que são, digamos, legais, aparentemente tem muita concorrência também, os caras dão ghost, não aparecem mais, sabe? Eu falo, pô, cara maneiro, o cara se apresenta de uma forma com que parece que o cara, pô, é legal, bacana, não é um cara ameaçado que vai olhar para uma mulher independente e vai falar, ai meu Deus, que medinho é isso aí correndo. E aí, na hora do vamos ver, o cara vaza. É super... É surreal pra mim. Eu fico, tipo... Cada dia mais agradecida que eu tô. Mas isso acho que é masculino e feminino. Total. Né? Eu acho que eu vejo nesse sentido com as minhas amigas. Mulheres, eu acho que eu vejo mais com as mulheres. Deve ser com os homens também. Eu, quando tava solteiro, eu lembro de ter uma garota de sair. E a mulher... Eu ter gostado e tal. Pô, trocava... Pensei, eu fui de conversante. Sim. Pra sairmos, ficamos, tudo mais. Falei, pô, legal, tal. Deixa eu puxar um papo depois. Sumiu. Mas então... Assim, uma pessoa que você conversava todo dia não, mas você conversava com relativa frequência, mandava mensagem, saímos, tudo mais. Sumiu. Falei, foi atropelada por um ônibus. Porque pra pessoa não ter não responde no Insta, não responde no Zap. Aí depois de um tempo, fui encontrar e falei, mano, e aí, fia? Ah, não, é que foi legal, tá, mas acho que não era isso que eu queria. Falou, pô, mas você sabe que você podia ter... Dado um oi. Só respondido educadamente, né? Uma questão... Mas é muito geracional também, né? Tem geracional, duas coisas ali acontecendo. Tem uma coisa que é, tipo, muito questão desse momento, dessa geração, e que é... Peraí, eu vou esperar pra ver se parece alguma coisa melhor. Delay. Isso... Tá acabando. Cara, gente, vocês são muito imbecis, porque numa boa, se preparam para um futuro merda. Entendeu? Porque se você for parar e esperar, não, acho que vai aparecer uma coisa melhor, cara, você torna a coisa melhor, entendeu? Então tem isso total. E depois tem essa coisa meio geracional, meio... que eu não vou colocar não é de geração, é de quem tá usando o aplicativo. Eu não vou dar esse mole, não. É esse problema mesmo de se comunicar. Essa coisa de não querer rejeitar. E quando porque você pensa, vou dar um toco no cara, ou vou... Não, bicho, seja educado. Fala, cara, curti, achei bacana, mas não tô afim. Ótimo, entendeu? Mas não deixa a outra pessoa pendurada. Isso, pra mim, é falta de educação e insegurança da pessoa, sinceramente. Insegurança de não poder, né, bancar a sua própria questão, que não tá afim, beleza, banca, não tô afim e pronto, acabou. Mudando um pouquinho de assunto, eu tenho uma pesquisa aqui que fala que 95% dos brasileiros têm fetiches sexuais. Sim. 5% deles mentiram, que não tem. Mas aqui, segundo essa pesquisa aqui do Glidden, apenas 4% dos brasileiros realizaram seus fetiches, ou pelo menos todos eles. Uhum. Qual que é a dificuldade que a gente tem de falar sobre fetiche com parceiro, com parceira? Medo de ser mal interpretada, medo de ser... A gente não admite nem os fetiches para nós mesmos. Gente, a mente é um lugar bem, né? Qualquer um diria pervertido. De todos nós. Seja meu, seu, da pessoa mais religiosa, menos religiosa, de todas nós, ninguém é isento disso. Então a gente tem vergonha, a gente tem medo. A gente tem medo daquilo que desconhece, medo de...
E o mais louco é que nossa mente, por exemplo, se você está pensando em alguma fantasia BDSM, por exemplo, não é que você... A grande maioria, claro que tem as pessoas mais fiéis a BDSM mesmo, mas a grande maioria não é que querem levar uma porrada e realmente doer. É mais o nuance do lance, entendeu? É mais o... É meio que a atuação da fantasia, ou seja... Bater sem doer, sabe? Tipo aquela coisa mais da agressividade, de repente dar uma puxada no cabelo. Não é que você quer literalmente tudo aquilo que você está fantasiando, mas é tanto medo de verbalizar isso com seu parceiro ou para você mesmo, de que você prefere reprimir essa questão e não vivê-la. É muito, muito, muito louco isso. Porque, no fundo, a fantasia, a grande maioria das fantasias vão ser desconstruídas para ser vividas. Então, tenho vontade de transar em público. Não vai ser... Você não precisa transar em público exatamente para chegar nesse raio da fantasia. Você pode transar, sei lá, com a janela, com voal, entendeu? Com essa sensação de que talvez alguém esteja olhando, que já vai satisfazer esse fetiche, vai dar uma sensação entre você e seu parceiro de, puta, fizemos uma coisa diferente, dopamina vai vir, vem a sensação de vínculo, uma semana vocês estão sem brigar, vai ser lindo, mas não, prefere ficar com a fantasia andando na cabeça e fingir, você tem fantasia, você pergunta isso pro parceiro, você tem fantasia? Eu não tenho nenhuma fantasia, bucha. Mas como é que você recomenda o melhor jeito de você chegar numa parceira e falar assim, pô, amor... É sempre desconstruindo. Você não vai chegar exatamente falando com o que exatamente você está Você vai chegar no jantar e assim, calma. Ô, Carla, sabe seu primo Carlão? Não. Antônio Carlos, seu primo de segundo... Se a gente chamasse ele aqui em casa pra uma festinha, não dá, né? Hoje em dia, cara, tem... Por mais que a gente não fala sobre sexo, a gente fala sobre sexo, no sentido de que, se você entra no Netflix, você vai ver 1 milhão de documentários, no YouTube, aqui mesmo, 1 milhão de documentários, apesar de todos os meus vídeos serem flagrados nessa plataforma. Enfim, você vai ver várias coisas que podem iniciar uma conversa. Então, de repente, do nada, tá ali... Bota explicando o sexo ali, que tem um episódio, inclusive, sobre fantasias na Netflix, olha. Então, de repente, do nada, entrou. Como se nada fosse. Aí vocês começam a conversar sobre o assunto. E aqui, sabe, existem formas. Mingau se come pelas beiradas. Você não precisa sentar numa mesa, cada um tomando um suco e... Bom, então, quais são as fantasias do ano? Porque elas mudam, gente. Muda. A fantasia muda, porque o sexo muda. Não é a mesma coisa... Transar não era a mesma coisa quando você tinha 20 anos, nem quando 30, 40, 50. A coisa realmente muda. Ainda bem, uma notícia boa só fica melhor. Essa é a única das poucas coisas que ficam melhor, é o sexo. Porque você liga o foda-se, você não tá nem aí. E aí, trouxe dados aqui da Fatal Model, que ela fala que 39,5% dos brasileiros desejam realizar os seus fetiches. Com garotas de programa. Claro, porque não tem vínculo com essas pessoas. Por que os caras têm esse tesão por garota de programa? Porque o homem tem essa procura. Porque não tem esse vínculo. Então, tipo, a mulher não... A garota sempre tem essa velha coisa, né? Se eu vou, digamos, chifrar, ou se eu vou pular cerca, vai ser uma garota de programa, porque ela não vai vir me cobrar no dia seguinte, namoro, etc e tal. E também é uma forma de você viver as suas fantasias sem um pouco admitir que elas são reais. Você está misturando com a questão da prostituição, então não, foi uma garota de programa, ou seja, meio que não valeu, entende? Não tem vínculo com o que eu fiz emocional e não tem vínculo também emocional com a pessoa. Então, posso fingir que nada aconteceu, sabe? Grande consequência de não viver as suas fantasias, ou não pelo menos... Porque, de novo, quando a gente fantasia elas na nossa cabeça, não necessariamente vai... Primeiro, nunca vai ser exatamente como a gente fantasiou, porque uma vez que entra uma terceira pessoa, você não tem mais controle total. E segundo, dificilmente é exatamente o que você fantasiou, o que você realmente quer. Então, você pode desconstruir essa fantasia, você pode ir trazendo... Então, se você está afim, por exemplo, de transar com outra pessoa, você pode... você e seu parceiro tá falando com alguém lá no Japão virtualmente e fazer um sexo virtual para ver se rola. E aí, devagarzinho, você entrar para ver ou não se você tá afim de trazer uma terceira pessoa para a cama.
o fato de muitas vezes essa terceira pessoa ser uma garota de programa é muito isso, é um pouco como dizer que foi uma loucura, não um aspecto real da sua vida, ou, sabe, digamos, baratear de alguma forma a experiência, pelo menos no olhar de quem está fazendo. Mas eu tenho uma frase de um amigo meu que ele sempre dizia assim, sempre dizia não, mas ele me disse, pô, eu gosto de comer GP, e o cara era casado, eu falando, por quê? Não, porque eu posso fazer com ele o que eu não posso fazer com minha mina. Porque... Será que ele começou com a mina? Porque a mina tá pensando, tem desejos também, né? Aí a gente não pode saber exatamente quem, digamos, estava enganada na situação, porque pode ser que fosse uma mina extremamente reprimida e que para ela nada valia, então ela estava reprimindo absolutamente tudo, mas mesmo que seja uma pessoa que seja extremamente reprimida, sempre há formas de você desconstruindo isso, porque basta, por exemplo... quantas pessoas que você que você conhece que falam assim, se você tivesse falado há sei lá quantos anos atrás de um vibrador, elas falariam, você tá louco? E que hoje falou, ok, beleza, tá, né? É a naturalização da coisa. Então, às vezes, uma coisa dentro do sexo, da sexualidade, que é feita a dois, tira uma camada, tira uma parede, abaixa essa parede e vai naturalizando a coisa e vai sendo cada vez mais fácil de chegar ao objetivo. Então, eu não sei se realmente ele tentou, se ela era reprimida ou conservadora, alguma coisa, abaixar isso com a própria mulher, se ele nem sequer tentou, porque pode ser que também ele olhe e fale, não, ela não vai fazer. E também tem a questão do lado dele, de que ele não quer, ou ele acha dentro da cabeça dele, aí são valores de como fomos criadas, de que de alguma forma essa mulher passaria a ter menos valor porque ela está realizando essas fantasias. Aí é toda essa influência, né, sociocultural que influi na trajetória sexual. Tem um outro fator aqui, que pra mim é novo, que eu achei até legal, entrevistando aqui separando aqui pra essa entrevista, que eu tava lendo o aumento do uso da profilaxia pré-exposição. Ela teve um crescimento de 47% no Brasil, né? A PrEP. Pra galera se prevenir de HIV. Por que você acha que esse aumento foi tão considerável nos últimos anos, assim? Acho que de 2022 para 2023 aumentou 47%. Sim. Primeiro, porque o PrEP é muito comum, algo muito falado entre a comunidade LGBT, né? Então, os homens gays, isso é algo muito usual. Muitas pessoas que estão assistindo que são héteros agora talvez nem saibam o que é PrEP, né? Então, PrEP você toma antes de... Na verdade, eu tenho amigos que tomam todo dia e se toma antes de transar, para você poder transar sem camisinha. E eu vou te dizer o porquê que eu sou contra isso, essa questão. Não é que eu seja contra essa questão, mas as pessoas viverem isso de uma forma tão tranquila. Hoje, tudo bem, o HIV, né, graças a Deus temos tratamento, temos soluções, as pessoas encaram um pouco como uma diabetes, já acho isso uma coisa meio complicada de você encarar. Mas camisinha não só evita HIV, sífilis, gente, está numa crise, eu fiz um trabalho para o Ministério da Saúde, junto com a Gretchen, antes da pandemia. Sífilis tem alta, não teve tão alto desde os anos 70, cara. Então, uma crise de sífilis, e sífilis mata. Então, assim, e é silencioso. Você não sabe que você está com sífilis. Então, você pode passar... Às vezes sabe, às vezes não, mas pode ser silencioso. Você pode passar a vida inteira e, de repente, ataca o seu cérebro. Então, assim, eu acho que a comunidade homossexual, homens homossexuais, acabaram tendo que se virar. Então, entre eles, o PrEP é muito comum, porque não se fala mais de camisinha, não tem aquela coisa que, sei lá, na minha adolescência, na minha juventude, o tempo inteiro o governo estava ali falando do HIV, da preservação, do não sei o quê, para você evitar ISTs. O tempo inteiro, no comercial tinha o tempo inteiro. Hoje em dia é como se camisinha não existisse. Não, total. Então... Não, pô, lembra do Kikita? O corte do Kikita?
A galera bate no peito falando que, não, mulher toma pílula, transa sem camisinha mesmo. Exato. É muito louco. Gente, tem herpes, é muita coisa. É sífilis e é herpes, é um monte de HPV, é um monte de coisa que complica a vida. Eu acho que hoje, herpes, por exemplo, acho que pouquíssimas pessoas não têm herpes hoje. É surreal. É surreal. Comparado, digamos, com 30 anos. Eu não sei, eu tenho que ver eu vou pesquisar uma estatística. Porque as pessoas não usam. Mas é doido, porque é o mesmo passo, essa coisa da PrEP, ela ainda também é um... É que é foda, né? Que a gente... É o famoso tapa aqui, descobre ali, né? Então a gente... eu acho que foi uma solução da galera LGBT, dos homens gays principalmente. Tipo, já não estão falando sobre camisinha, então meio que a camisinha tá embaixo, mas eu não quero me ferrar. Então eu vou pelo menos tomar alguma coisa aqui, que na verdade não é que o PrEP vai prevenir sífilis ou... É HIV. Então todas as outras doenças tá aberto. Mas como o HIV é um fantasma tão grande, tem um peso tão grande, acho que foi a forma de, ninguém mais está falando de camisinha, pelo menos eu vou aqui me dar uma protegida. Então, acho que por isso o aumento tão... Mas hoje em dia a gente tem camisinha, cara. Ia falar que camisinha é chato. Mas, cara, tem camisinha, gente, você nem sente. É que a gente, é que eu falo, é o tapa aqui, descobre ali, porque assim, a mulher tá usando pílula, não engravida mais, então não precisa mais de camisinha. Aí, vem... As ISTs. Agora tem ST. Mas agora tem um PrEP que previne isso daqui. Tem, mas você tem outras complicações que não estão aqui. Então parece que é sempre pra mulher, tipo, herpes, cara, é complicadíssimo. Herpes genital, puta que pariu. É foda. Deus me livre. Eu tô... Bate na madeira. É complicado. E o sextoy, Tati? Que é um assunto que eu sei que você fala bastante, Tati. Como que você tem visto... Porque assim... Da última vez que a gente falou, a gente já tava num cenário um pouco diferente. Mas acho que a pandemia também, ela deu uma mudança muito forte nessa relação da mulher com o prazer próprio, assim. Como é que tá o uso de sextoy no Brasil hoje? Não, eu acho que a pandemia... pelo menos houve um aumento muito grande naquele ano de venda de sextoy. Eu acho que trouxe para muitas pessoas que nunca tiveram contato com o sextoy, pelo menos esse contato. Então, assim, acho que entre as mulheres, como eu falei, é muito mais fácil de você falar sobre sugador, sobre, enfim, brinquedos femininos. Eu acho que aos poucos os homens também estão se sentindo menos ameaçados, forçadamente, sabe? Eu acho que a mulher fala tanto e acho que ela parou de falar no sentido, isso me preocupava. Antes falava um pouco nesse sentido de, para que a gente precisa de homem se tem isso? Acho que isso dá uma melhorada, porque senão o homem realmente ia acreditar. Isso é mentira, entendeu? Não tem nada a ver a masturbação com a experiência de transar. O homem, acho que antes tinha a fantasia de que a mulher, que ele saía de casa e ela pegava aquele troço e ficava se masturbando, enfiando o vibrador dentro do canal vaginal, que não acontece. Ela vai pegar uma partezinha, o topo, e botar no clitóris, porque a mulher 90% vai ter estímulo clitoriano para se masturbar. Então, acho que cada vez mais ele tá entendendo de que não, isso joga no meu time, como diz o Niso Neto. Então, você tá cansado, você tem ali o vibrador, e que isso, em grande maioria das vezes, pelo menos na questão de inserir, vai ser uma coisa que eles vão usar juntos, entendeu? Que a masturbação é uma outra coisa, é um estímulo clitoriano, de preferência com sugador, que é pequenininho, entendeu? Tipo, não tem nada a ver com aquilo que... o vibrador mesmo que eles vão usar juntos. Eu acho que os homens estão mais aceitando ou entendendo um pouco mais e sendo... Porque antes era muito isso, eles ficavam muito ameaçados. Eu acho que os homens aos poucos estão entendendo que eles têm ganhos. Era o famoso, meu Deus, encontrei um vibrador nas coisas da minha mulher. Tipo, ai meu Deus, ela está... me traindo mentalmente. Com esse pedaço de plástico. Com esse pedaço de plástico. Ela vai ter muita DR, inclusive. Tipo, as preocupações tão surreais. Assim. Mas é que é uma questão, é muito de ignorância, né? A gente... Mas então, acho que isso tá dando uma melhorada. Acho que a pandemia deu uma forçada nisso também. Pelo menos acho que os casais conseguiram ficar juntos, né? Os que não separaram durante a pandemia. Muito separaram. Mas
Mas era difícil, né? Porque eu acho que a própria questão do sextoy, ela era muito... A gente tinha muito referencial de pornografia, né? Sim. Se tinha... Pô, eu lembro... Posso falar por mim mesmo, assim, 10 anos atrás. Falar sextoy, eu ia falar, pô, é um consolo do Kid Bengala, que a mina quer, uma coisa que eu não tenho, tal. Sim. E aí, pô, você falou de pernas pro ar, mas acho que ele vem desse momento que tava se falando, Mas né? eu Quando você tem acho- um coelhinho que assim, você fala assim, pô, Sim. mãe, esse coelhinho não é um ameaçador pra mim. Exato. Eu acho que talvez é por isso que o homem é mais hang-up, assim, é mais ameaçado com isso. Porque a referência dele é da pornografia. Eu acho que a mulher, ela não tem tanto essa referência da pornografia. Apesar que mulheres não assistam pornografia. 40% das pessoas que assistem pornografia são mulheres. Mas talvez os vídeos que elas estão escolhendo, sei lá, não envolvam tanto brinquedos, e as referências são mais de Sex and the City, são mais de pernas pro ar, o vibrador não carrega essa energia, digamos, essa conotação negativa como veio a partir do homem. Isso, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu acho que você chama atenção num ponto interessante, que para ele a referência é essa coisa meio da pornografia. Então é uma coisa, sei lá, suja, ou enfim. E a mulher, talvez a referência não fosse essa. Talvez assim a aceitação um pouco mais tranquila. E só pra vocês verem que não é de orelhada que a gente tá falando aqui, ó. Tem os dados do Censo do Sexo, que eles falam que pessoas que investiram em brinquedos eróticos viram sua conexão com as parceiras aumentar. Segundo o levantamento, 53% das pessoas sentiram melhoras nas relações sexuais com o par, enquanto 37% aumentaram a frequência dos acessórios. Além disso, 64% dos entrevistados celebraram um aumento de frequência nas vezes que atingiram o orgasmo. Então, melhorou a relação sexual, transaram mais e tiveram mais orgasmo. É muito louco, né? Que as pessoas veem a tecnologia para tudo. O que você faz na vida hoje sem isso daqui, né? Aí, então a gente tem tecnologia para respirar, entendeu? Tem tecnologia para absolutamente tudo. Quando se oferece uma coisa tecnológica para melhorar o relacionamento sexual, o cara fica, não, peraí, não sei o quê. Gente, ele acabou de falar, é dado. Por que você não vai querer ir numa festa? Você vai querer ir numa festa onde está o mesmo DJ, a mesma comida, as mesmas pessoas? Tipo, tô vontade, puta. Agora, se você tá sabendo que vai ter uma comida diferente, um DJ que você curte e galera nova, você vai com muito mais ânimo, entendeu? Porque é a mesma coisa na transa, sabe? Você tá trazendo coisas, novidades, você tá atiçando a dopamina, você tá chegando a mais prazer, você tá podendo explorar mais coisas, tá sendo mais natural para você. Então, esse cara que, tipo, precisava só realizar fantasias com garotos de programa, de repente, ele traz uma parada dessa pra cama e fica mais fácil conversar sobre aquela tara que ele tem em pé, entendeu? Ou whatever, sabe? Uma dúvida, Tati. Quem que deve ter os brinquedos sexuais? Se eu sou um homem solteiro, tudo bem eu ter os meus brinquedos sexuais para usar em possíveis parceiras da minha casa? Sim, acho que absolutamente. Agora, claro, você vai chegar e para você fazer a fita bonita e ela não poder falar nada, você vai falar assim, eu tenho isso daqui, mas eu vou colocar uma camisinha em cima desse aqui. Porque se você vai pegar, mesmo que esteja lavadinho, bonitinha, mas já foi inserida outra pessoa, a mulher vai te olhar como, tipo, você tá maluco. Não. A gente vai botar uma camisinha e usar. Eu acho que um homem preparado para isso é, tipo, palmas para ele, sabe? Nesse nível. E as mulheres também têm que ter... Porque, assim, eu sempre falo... Como não é brinquedos não são coisas que a gente conhece, todas as funcionalidades. Já entrou no sex shop? Tem bilhões de coisas. Pô, o quê? Tem bilhões. Qual é o nome de coisas. do aquele que tem em vários lugares, roxinho, exclusiva. Pô, aquilo ali é a Disneylândia. Tu entra naquele bagulho ali, é bizarro. São milhões e milhões de coisas. Então, não é como... você tá indo numa farmácia com dor de cabeça. Então, você vai entrar na farmácia, tem dor de cabeça, você vai pedir, eu preciso de de pirona. Você sabe mais ou menos o que você quer. Aqui, primeiro, você não sabe exatamente. Então, sei lá, eu tô com ejaculação precoce, ou ejaculação retardada, ou tô com dificuldade de chegar ao lugar. Você nem sabe direito qual que é o teu problema. Problema não, é só questão, digamos assim.
E aí você chega a ter um mundo de coisas. A possibilidade de alguma coisa te frustrar, a sua primeira compra, é muito grande. Porque você está pensando em solucionar X problema, você não teve coragem de falar com a mulher, você não sabe o que quer, você não sabe direito nada, você chega lá, você compra o produto errado, te frustra. Você fala, puta que pariu, não quero mais saber disso daqui. Você tem que dar uma chance. Talvez se informa um pouco mais sobre o que você precisa e o que você quer antes de você chegar. Conversa com a atendente, ela não tá ali para te julgar, ela tá nem aí para isso. Gente, falar com pessoas como eu sobre sexo é tipo você falar comigo sobre receita de bolo. É zero o choque que me traz, entendeu? É tipo 0,0. Então, eu falo disso o dia inteiro como atendente. Então, economiza seu tempo, seu dinheiro e sua frustração e converse para não se frustrar. Porque isso acontece muito. E é uma pena, porque às vezes a pessoa fala, ai, não, já experimentei isso. Aí, tipo, sabe, desliga e não quer mais saber. E podia ser muito bom. Trouxe aqui uma aspas da gloriosa Luísa Sonza. Ela deu uma entrevista recentemente para Marie Claire, que ela usou aspas fortes aqui, ó. O sexo é superestimado. O ato sexual mesmo, por si só, é superestimado. Tem gente que gosta muito. Eu não gosto tanto assim. Gosto de fazer amor, ter uma conexão incrível. O sexo, ele é superestimado, Tati? É muito complicado, assim, falar isso com definição e sem ofender Luísa Sonza, com todo respeito. No sentido de que... Não seria a primeira a ofender a Luísa Sonza. No sentido de que é o seguinte... eu entendo isso, essa coisa. Tem pessoas realmente que precisam ter uma conexão e tá tudo bem. Eu sempre vou na Gimenez e cada vez, tipo, milhões de nomes, gente, eu não consigo decorar. É demissexual, é não sei o que lá. Enfim, tá tudo bem, é isso mesmo. Tem muita gente que precisa dessa conexão e eu acho que é assim. Tem outras pessoas que não e tá tudo certo. Tem as pessoas que sim são assexuadas, no sentido de que é diferente do que é anorexia sexual, ou seja, pessoas não é que tiveram um trauma que por isso não gostam de sexo, é porque realmente não gostam, não curtem, e aí você pode ser ultra foda, que não vai fazer muita diferença. Mas na grande maioria, isso é uma minoria menos de 1%, gente, menos de 0,5%. A grande maioria das mulheres e dos homens que tem cada um é responsável pelo seu próprio orgasmo, gente. Você não pode colocar o BO na culpa do outro. Que tem um conhecimento sobre o seu ser sexual, dificilmente não vai achar o ato sexual algo extremamente não só prazeroso, mas que te leve para outra dimensão. Já houve muitos filósofos, muitas pessoas falando que é a forma mais perto de você chegar a uma divindade, a Deus, o momento do ápice, do orgasmo, do clímax. É como se fosse mais ou menos porque te leva para uma dimensão que não é a dimensão que você costuma estar. Mas para você alcançar isso, você tem que estar muito resolvido sexualmente. Não é qualquer pessoa que... Tá, o que eu quero dizer, se você está transando preocupado na sua celulite, ou preocupado no ângulo que ele está olhando, você não está ali. Entendeu? É realmente essa liberdade para você tirar o lado mais animalesco, que nós sim somos. Ser animal, sim, somos animais. Desculpa, gente, é real. Ser humano é um animal. E poder viver isso numa forma íntima com outra pessoa. Então, acho que quem fala essas coisas. Não que essas pessoas não existem, posso estar enganada, ela pode fazer parte desse 0,000%, mas a grande maioria das pessoas não chegou a esse... E muito possivelmente na era que a gente vive não chegará, infelizmente. Mas você não acha que, socialmente falando, a gente tem uma glamorização do sexo? Socialmente falando, sim. Eu tô falando de essência, tô falando de tira glamorização, tira moral, tira valores, tira tudo e viver o sexo de verdade. Nesse espírito realmente mais animalesco, tirar mais essa coisa... Não tô falando de animalesco de velocidade, pegar... Não, é de você estar
de uma forma mais instintiva, presente naquele momento e indo com sua gana e vontade, vivendo isso sem nada te falando você está fazendo algo errado, isso, aquilo, ou podendo colocar a mão onde você quiser, como você quiser, com total liberdade. É muito difícil uma pessoa poder realmente viver um ato sexual a esse nível. Eu me arrisco a dizer que é quase tão difícil quanto existia assexuado. Tem uma coisa nova aqui que eu tava vendo no glorioso TikTok e apareceu e achei muito curioso, que é a disforia pós-coital, que é o maravilhoso. Tu já ouviu essa? Que é o ato de você chorar após o sexo. Que é uma coisa que é mais comum do que eu pensei que seria. Eu já digo aqui que se eu transasse com uma garota, a garota começasse a chorar após transar, eu ficaria levemente preocupado, assim, pô, desculpa, cara. Se quiser não te ligo mais, não mando mais mensagem. De antemão que a mulher fica com muita vergonha, porque ela fica preocupada com o que o homem vai achar. Ou isso, porque eu já tive situações que eu chorei, que eu pensei, cara, esse cara vai achar que eu tô, tipo, apaixonada, e não é o caso, sabe? Porque dá pra chorar de felicidade, né? Cara, é hormonal, gente. Isso é hormonal. Você vê que isso acontece o quê? Com mulheres numa faixa etária. Depois dos 30, dificilmente isso vai acontecer mais com você. Isso é hormonal, isso vai acontecer. Acontece sim, muitas vezes de uma forma desagradável, como mais ou menos a flatulência vaginal, entendeu? Que você quer meio que sumir. Acontece isso com muitas mulheres, mas durante uma faixa etária é hormonal, depois não acontece mas mais. Pode ter algum fator psicológico também? Mas aí é outra coisa. Aí realmente, se ela tá chorando depois, assim, por um trauma, aí sim, é outra questão. Esse chorar é uma coisa incontrolável, é horrível. É uma coisa incontrolável, porque assim, às vezes o que aconteceu comigo, eu tava namorando, mas não no suficiente do cara achar que eu tava, tipo, chorando depois do coito. Então eu não queria que isso acontecesse. E é uma coisa que você tem que disfarçar. É incontrolável, você não consegue. E é ruim. Deve Assim, ser, para outras mulheres, talvez o momento era muito lindo e ok, mas tenho certeza que várias mulheres estão comigo e queriam morrer. Tá chorando e fala, eu estou chorando, mas não é porque eu gosto muito de você, não é porque eu tô apaixonada, não é porque eu acho você nem foi tão legal, divino. né? É porque o homem, ele tem essa... Teve uma vez que me ligaram e falaram, quem era? Era um MC desse. Chegaram e falaram assim, porque o MC falou que ele... Cara, menopausa, gente, minha cabeça não lembro de nada. Que a mulher estava tendo 100 orgasmos, que chegou ao clímax 100 vezes. Isso pode... No mesmo dia? Na mesma transa. Isso pode? Eu falei, pode. Pode. É? Pode. É o Naldo, né? Naldo. Então, a gente deu não uma pode discutida. ser. É o Naldo? Foi o Naldo. Não pode ser o Naldo. Aí me ligaram na UOL, aí se você ver, você vai ver, Tatiana Prassi falando. Aí me ligaram e falaram, acho que era UOL, não me lembro exatamente qual portal. E aí, pode chegar? Eu falei, pode. Ela pode chegar a quantos orgasmos forem. Agora, ele, no caso, o MC, você não tem nada a ver com isso. Nossa, o cara ficou puto! Ficou puto. Como assim eu não tenho nada a ver com isso? Falei, cara, não tô dizendo que você seja ruim, né? Obviamente que você tem que ser bom de cama, beleza e tal, parabéns. Mas quando eu falo você não tem nada a ver com isso, ela precisa se permitir chegar no clímax a esse ponto, né? Especialmente se a gente está falando isso via penetração. Então, sem grandes estímulos clitorianos, não sei se algumas vezes provavelmente, mas não 100 vezes ele tá lá estimulando ou ela tá se estimulando. Imagino eu que também sem estímulo clitoriano constante, isso é ela que conseguiu chegar no seu ser sexual, conseguiu se entender sexualmente e conseguir viver a sua sexualidade de uma forma não reprimida. Isso significa que com todos os homens ela vai ter a mesma
frequência ou quantidade de orgasmos, não, porque talvez a conexão, a química não seja o mesmo. Mas isso não significa digamos, eu não sei se ela ainda está com o Naldo, mas se fosse daqui a 2, 3 e ela tivesse uma conexão, muito provavelmente ela conseguiria a mesma coisa. Só sei que ele ficou pau da vida, porque a gente... Ele... Tu já brigou com o Naldo? Ele mandou uma DM pra você? Não, falou, e aí, qual é? Ele mandou uma... Não, a gente ficou em público mesmo, assim. Não sei se ele me chamou pra fazer um evento que ele tava... Foi durante a pandemia de rap, né, que ele tava apresentando, aí a gente deu né, tipo... Pra falar mesmo. Foi de propósito, não foi uma... É que você precisa entender, Tati, que o Naldo, ele tem um lugar especial pra mulheres especiais. Entendi. Né, onde ele consegue... Vocês estão com rindo. um truque que ele aprendeu com o LeBron. Uma vez ele chegou pro LeBron, fiz mulher ter 1000 orgasmos. LeBron, wow, that's sick, dude. Depois ele ensinou o Chris Brown a fazer isso também. Qual outra faltou aqui lá? Se eu olhar aqui, eu vou lembrar. Mas foi público também. Cadê isso aqui? Preciso caçar isso aqui. Foi público também. Falei, porque eu dei a entrevista e respondi o que era mesmo. É isso aí, meu filho. Aí ele ficou ofendido. É que eu... Curtiu muito, não. Ai, meu Deus do céu. Um abraço pro Naldo. Queremos você aqui, viu, Naldo? Abraço no Naldo. Abraço no Naldo. Mas não tô dizendo que você seja ruim de cama, Naldo. Você deve ser bom. Até porque não tem amostragem, né? Só a mulher moranguinho pode falar pra gente. É, né? Eu não sei quem era a namorada da época. E, Tati, pra gente matar aqui, queria pedir pra você recomendação de posições sexuais pra quem tá querendo... Por exemplo, o cara tá no marasmo com a parceira dele e ele tá querendo dar uma esquentada na relação. Sei. Quais são as posições sexuais? Quais são as brincadeirinhas que ele pode fazer pra dar um up na relação? Nossa, posição sexual, você vê, eu tenho tão... com posição que eu não botei nem no meu livro. Não vem transar comigo um capítulo sobre posições sexuais, porque eu acho que é muito mais o ângulo do que a posição, entende? Então, assim, às vezes a pessoa, sei lá, eu não sei se eu sou meio preguiçosa, tipo, essa coisa de ginasta, ser ginasta, deixa a ginástica para os ginastas, sabe? Assim, tipo, eu não tô afim de... levantar a perna para até o lado, sei lá o quê. Então, eu acho que eu tenho uma coisa que eu chamo a arte da inclinação. Então, assim, às vezes, papai e mamãe, por exemplo, posição show, né? Vamos combinar, são maneira e tal. Mas se você, de repente, levanta suas pernas, tipo, se você, como mulher, está embaixo e ele está em cima, se você levanta as pernas e encosta aqui, com elas retas aqui, ou as duas de um lado, você está trazendo o pênis, vai inclinar em diferentes ângulos do canal vaginal. Porque a gente não, no fundo, a gente transa errado. Essa coisa de entrar e sair, para a mulher... não é tão... Porque os pontos sensíveis estão nas paredes do canal vaginal. Então, o Niso, meu marido, ele brinca que eu vou dando uma entortada no pau dele, que se para pra pensar, desde quando começou até hoje, 22 anos, realmente está bem torto. Então, eu vou dando uma... Então, se eu tô em cima dele, em vez de estar em cima... Não, eu tô indo pro lado. Então, tô inclinando o meu corpo para que justamente o pênis bata em algum lugar do canal vaginal. Então, assim... E é impressionante você falar... mas aí vai escapar. Não escapa, cara. Os caras enfiam aquilo daqui lá num jeito que você vai... Eu vou dando uma volta na cama e lá ele atrás. Ele não escapa. E vai batendo em ângulos, em lugares diferentes do canal vaginal, que, cara, você vai descobrindo pontos de prazer que você nem sabia que existiam. Então, assim, cada mulher é diferente. Então, aquela técnica que você fazia com a sua ex, meu amor, provavelmente não vai rolar com essa daqui, porque cada mulher é diferente. É uma ótima forma até para... É porque, como eu sou expert sexual, eu estou sempre observando quando eu transo. Mesmo 22 anos depois, eu estou sempre falando, que coisa interessante. Não é difícil ter um bloco de anotações do lado da minha cama. Não, é real. É tipo... Imagina, para e fala assim. Total. O joelho do Niso. Dá uma dobradinha. Porque vai me dando ideias, entendeu? E vai me trazendo, tipo... É isso, como o sexo vai mudando também com o tempo,
os pontos de prazer também vão mudando. Então, como a mulher, ela é um pouco mais complexa, não porque ela delirou com aquele movimento que você fez ontem, ela vai delirar com o mesmo... Você fala, Tati, mas eu fiz exatamente a mesma coisa. Eu tenho certeza. Eu fiz o ângulo de 43 graus aqui, partindo da direita. Não significa que no dia seguinte ela vai delirar também, não. Mas você vai entendendo, vai encontrando um padrão de como encontrar esse prazer mais atiçado. Então, assim, eu focaria menos nas posições e mais nessa coisa de ângulo, usando já as posições que você usa. Então, também, ele ou ela também podem, tipo, se você tá deitada, por exemplo, mamãe e papai, levanta um pouco, vai um pouco pro lado, para um outro lado. Vai inclinando o seu corpo inteiro, e ele também, e vendo outras... Que isso vai dar muito melhor do que esse papo de posição. Pelo menos a maioria das pessoas acho que são preguiçosas na cama, então vão concordar. Tati, para quem quiser conhecer mais do seu trabalho, onde é que eles te encontram? Então, tem o meu curso, né, Virando a Cama do Avesso, que são 30 aulas que eu faço absolutamente tudo sobre anatomia, sobre como técnicas de sexo oral, sexo manual, posições até falo um pouco. Enfim, são 30 aulas foda, que tem esse curso Virando a Cama do Avesso, que está na link da minha bio do Instagram. Meu Instagram é Tatiana Pressr, Tatiana Presser. Também estou no TikTok, porque estamos tiktokeando por aí. Então também Tatiana Presser. E o meu canal no YouTube também Tatiana Presser. Então tá aí todos os lugares que vocês podem me achar. E meu curso lá. E agora em março está saindo a linha nova. Então fiquem ligados, não posso falar, sou proibido, mas minha linha nova de lubrificantes. Que massa! É a 6ª linha da linha Vem Transar, que vai sair agora em março. Que maravilhoso! Na feira, né? Ai, meu Deus, tô falando minha menopausa tá complicada. Nessa única Sex feira Fair? que existe. Na Sexy Erótica Fair, Fair. não, essa é a minha feira, a feira do Rio, a Sexy Fair, que eu produzo. Erótica Fair, então. Na Erótica já foi. Ah, mesmo? É a Intime, que é de business, né? Mais Boa. de business. Perfeito. Aí sai agora em março, então Aguardem. guardem. Muito obrigado você que ficou com a gente até agora. Um grande beijo, é nóis. Beijos. Valeu.